Então, eu vim aqui no começo do vídeo para explicar o que vai acontecer aqui. Então, basicamente eu e esse pessoal aqui fizemos um vídeo explicando sobre a justiça na visão de Sponville. É basicamente isso, a gente vai estar falando sobre uns tópicos aí e é isso que vocês precisam saber, falando sobre a visão de Sponville no livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, sobre a virtude da justiça. Agora, aproveitem o vídeo. A justiça, uma discussão que remonta à história de diversas sociedades. Muitas vezes vemos uma ampla gama de definições e discordâncias sobre o que é justiça, mas fato é que muito se fala sobre o que é injusto e o que é justo. E muitas vezes é difícil de concluir, pois a justiça não faz o justo, mas sim o justo faz a justiça, de forma que só tentando alcançá-la pode-se fazê-la. Sponville fala sobre a diferença de uma virtude e de uma capacidade, pois será possível ver a coragem, a prudência, o humor sendo usados não para o bem. No entanto, isso não se aplica à justiça, pois aquilo que não é certo e ou faz mal ao outro não é justo. Logo, a coragem só será de fato virtuosa quando usada em nome da justiça. Por isso diz Sponville: da justiça, aliás, não nos podemos isentar. Qualquer que seja a virtude que consideremos, falar injustamente de uma delas ou de várias seria traí-las. E é por isso, talvez, que, sem fazer às vezes de nenhuma, ela conterá todas as demais. A fortiori, ela é necessária, tratando-se dela mesma. O termo justiça vem do latim justitia, que é uma derivação da palavra justus, onde jus significa aquilo que é direito ou correto e tus, que significa algo que vem da lei ou do direito legal. A justiça não é uma qualidade, talento ou característica, mas sim uma virtude. Ela não existe por si só, é uma criação humana que só continuará enquanto for praticada e que talvez, de todas as virtudes que existam, ela seja a única, exclusivamente e essencialmente boa. Por exemplo, se buscarmos em outras virtudes, tais como fidelidade, prudência ou coragem, em qualquer uma delas poderemos ser maus, porém, se formos justos, todas elas serão benéficas. Agora, quando se sacrificar a justiça para dar uma resposta à sociedade em relação a alguém que cometeu um crime grave, se estiveres agindo por emoção ou com favoritismo, isto é ser injusto, pois a justiça não é um utilitário, não é algo que pode ser negociado para algum benefício ou vantagem, não pode ser uma ferramenta com o objetivo de levar à felicidade, bem-estar à sociedade ou a algum sujeito. Isso é uma subversão do que é a justiça. Agora, pense comigo, se a justiça fosse apenas um contrato de utilidade, como queria, por exemplo, Epicuro, ou apenas uma otimização do bem-estar coletivo, como queriam Jeremy Bentham e Stuart Mill, então poderíamos, para a felicidade de quase todos, sacrificar alguns? Se seu acordo, ainda que esses fossem perfeitamente inocentes e indefesos? Ora, mas isso é justamente o que nós, seres dotados de lei moral, deveríamos agir contra, pois é exatamente o que a justiça proíbe. E assim, para Sponville, a justiça é composta de duas entidades individuais, mas interligadas entre si. Vamos para alguns exemplos. Se alguém trapaceia em algum jogo, ela é taxada de injusta, pois quebra as regras aplicadas sobre todos seus jogadores para o benefício próprio. Mas, dependendo do tipo de jogo, não haverá grandes consequências sobre sua vida fora dele. Se alguém rouba uma loja, quaisquer que sejam suas razões, ela comete um crime, uma ação julgada injusta pela instituição judiciária, que classifica o que é legal e ilegal pelo território e sociedade que age, e a justiça viria em forma de uma punição constitucional. Um pode julgar injusta a demasiada diferença de riquezas entre grupos de pessoas, pois enquanto uns têm mais do que precisam, outros nem têm o mínimo, o que é algo indiferente para a lei. Então fica clara a distinção entre justiça social barra moral, que se baseia na equidade ou proporcionalidade entre indivíduos, e justiça legal, que se baseia no acordo de leis estabelecidas sobre uma sociedade. E, por mais que a discussão sobre justiça ainda persista, já que o que é justo varia entre cada um, isso ajuda a delimitar melhor o problema. A princípio, a justiça legal é um meio para balancear a igualdade numa sociedade, e sem estas leis não existiria justiça nela. Porém, lei é lei, seja ela justa ou não. Na dúvida ainda, respeito às leis é o mais sábio, que então não correrá risco de um processo. A lei, ainda que justa, no sentido legal, ela não é a justiça no sentido moral da palavra.
O heroísmo de Sócrates, por exemplo, se tornaria simplesmente criminoso se fosse sacrificado alguém que não ele mesmo em prol das leis. Ainda assim, leia a lei, seja ela justa ou não, como já citei. E uma sociedade não seria possível se só seguíssemos as leis que aprovamos. Mas nenhuma seria aceitável se fosse necessário renunciar à justiça. A justiça moral, diferente da legal, é mais subjetiva. Nesse caso, a interação entre as pessoas não se limita à legislação. Será necessário também que o consentimento e a vontade façam parte dos acordos ou contratos feitos entre as partes. Porém, a justiça ou algo justo nem certo. Assim, dois problemas morais aparecem. Não há qualquer garantia de que um trato será equânime e não há obrigação moral nele para sua execução ou continuidade. Se você vende uma casa, depois de ter morado nela durante anos, você a conhece necessariamente melhor do que qualquer comprador possível. A justiça, então, informa o eventual comprador acerca de qualquer defeito que possa existir nela, e mesmo, embora a lei não obrigue, acerca de algum problema com a vizinhança. E, sem dúvida, nem todos nós fazemos isso, nem sempre e nem completamente. Mas quem diria que não seria justo fazê-lo e que somos injustos não fazendo? A lei pode ordenar a transparência dessa informação ou ignorar o problema, mas a justiça, ela sempre manda fazê-lo. Pode até ser difícil ou pouco vantajoso vender casas assim, mas onde se viu a justiça ser fácil e vantajosa? Só é para quem a recebe ou dela se beneficia, e, bom, melhor para ele. Mas só é uma virtude em quem a pratica ou a faz. Não devemos, porém, renunciar aos nossos próprios interesses, mas sim submetê-los à justiça. Se não, como disse Alain, contente-se com ser rico, não tente ainda por cima ser justo. E aí galera, sou eu de novo, então presta atenção que agora é a hora da revisão. Eu irei falar os 3 pontos principais que queríamos abordar no nosso trabalho. O primeiro é que a justiça ela é a única virtude boa. E uma virtude sem justiça é só uma capacidade, ela não é uma virtude, pois ela precisa da justiça para ser boa. O ponto 2 é que a justiça tem sempre o objetivo de ajudar o próximo, nunca visando o interesse pessoal, nunca tentando fazer algo para que você se saia bem no final de tudo. Pode não ser o melhor para você, mas é o justo. E o ponto 3 é que existem duas justiças, a justiça moral e a justiça legal. E elas são muito necessárias, pois uma sem a outra é incompleta e acaba causando conflitos. Então pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e lembrem sempre que essa é a nossa opinião. Se vocês tiverem alguma coisa a adicionar, vocês podem falar aí nos comentários. É isso, valeu e falou!